E assim nós vamos estreitando os nossos laços de fraternidade, de alegria por estarmos juntos, estudando, refletindo, nessa alegria também das organizações, de tantos eventos, na preocupação de oferecer o melhor que a doutrina espírita tem, e nós sabemos disso. E a espiritualidade sempre trabalha através de nós, ainda instrumentos burilando, mas que conta conosco nessa tarefa, e que nesta manhã a gente possa também, nessa troca de experiência, de reflexões, crescermos juntos. Juntos, com os laços fortalecidos entre nós, junto à espiritualidade, e sempre fortalecendo a nossa fé e a convicção que é nesse esforço, nessa busca dessas iniciativas, que nós vamos crescendo e que, a doutrina espírita vai chegando cada vez mais dessa forma límpida com que é, levando todo o seu potencial de transformação da humanidade. Aqui estamos nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigado, Isabel. Muito bem, amigos. Então, agora eu vou apresentar oficialmente aqui a Renata, porque já temos todos na sala, né? A Renata Duarte, nossa companheira convidada de hoje, é a nossa amiga de trabalho dentro da diretoria executiva da USE, onde ela exerce a função de diretora do Departamento de Atendimento Espiritual no Centro Espírita. No Centro Espírita. E ela, bom, é uma querida, tem aí alguma coisa para trazer para a gente bem interessante sobre o tema o assistencialismo e a proposta espírita. Então, Renata, muito bem-vinda. A palavra está com você, e aí você faz, como a gente combinou, faz aqui uma exposição inicial, depois a gente vai para umas perguntas, né? Onde a gente vai explorar bem o tema na Casa Espírita. Perfeito. Bom dia a todos, novamente, obrigada pelo convite. Vou citar Isabel. Isabel começou trazendo a doutrina de uma maneira límpida. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa proposta. Quando o Valteno convidou para fazer essa reflexão, eu fiquei pensando como a gente pode encaixar isso dentro, né, da codificação, dentro das nossas obrigações, das nossas tarefas, dentro das nossas casas. Então, eu busquei uma reflexão em cima do Evangelho, em cima do Livro dos Espíritos, no livro Orientação ao Centro Espírita. Penso que nos ajuda a trazer um pouco de elemento para a nossa discussão, para a nossa reflexão na manhã de hoje. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em assistencialismo, não tem como não vir à nossa mente as instruções dos Espíritos, né, fora da caridade, não a salvação, no capítulo 15, item 10. Eu vou citar para vocês para que a gente não perca esse entendimento que vai seguir com os demais. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que o houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Aí segue assim: não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso, que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe, ou seja, tentar conhecer, procurar penetrar o segredo da caridade, né? Então, dessa regra, o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Por que eu trago isso? Quando a gente pensa em assistencialismo e pensa na proposta espírita, a gente tem que verificar se isso está andando junto. Essas duas questões, as duas temas estão andando juntos, né? Se é a assistência social, a assistência que promovendo dentro da casa espírita, e a proposta espírita está caminhando lado a lado. Eu fico pensando assim, será que essa regra está sendo aplicada apenas para as questões materiais? Será que estamos cuidando somente do corpo físico beneficiário dessa ação, da doação de alimentos, por exemplo?
Ou seja, pensando só na ação caritativa, será que esse grupo, essas pessoas que buscam ou frequentam o centro espírita, independente do motivo que as levou até a instituição, absorvem algum ensinamento da doutrina que auxilie na sua jornada evolutiva? Sabemos da importância do alimento, sabemos da importância das ações que envolvem a caridade material. Mas fornecer cesta básica, ou fornecer, ou trabalhar com sopa fraterna, alguns trabalhos que são importantíssimos, não pode ser nosso principal objetivo. Precisamos acolher, precisamos oferecer doutrina espírita, precisamos nos unir para fazer melhor sempre. Nas obras póstumas, né, na leitura do preâmbulo do Credo Espírita, temos um importante alerta que fala o seguinte: os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens, e pelos seus vícios que prejudicam uns aos outros. Enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses produzirá incessantemente misérias. Boas leis contribuem, sem dúvida, para o melhoramento do status social, mas são impotentes para assegurar a felicidade da humanidade, porque apenas comprimem, ou seja, impede de manifestar as más paixões, mas não as aniquilam. Então, é nesse caminho que a gente precisa seguir. Tem um livro do Richard Simonetti, que é O Pensamento de Richard Simonetti, que ele traz a seguinte reflexão: há problemas humanos que surgem independente de nossa vontade, em resgates relacionados com saúde, família, profissão, finanças. Forçoso reconhecer, entretanto, que, em sua vasta maioria, eles não decorrem de faltas do passado, mas de vigilância do presente, um cultivo de velhas tendências, a indisciplina, a rebeldia. É no que fazemos e não no que fizemos que residem nossas dificuldades maiores nas experiências humanas. Por que trazer isso? Porque a gente tem noção da transformação que a doutrina espírita nos proporciona, da transformação que o entendimento da doutrina espírita pode fazer com aquele que sofre. Principalmente, o Valteno falou de várias questões que estão trazendo dor e sofrimento para as famílias. Então, imaginar isso aliado ao conhecimento espírita pode proporcionar àquela pessoa que está tendo acesso a essas informações uma mudança de olhar, uma transformação na própria vida. Mas, para isso, nós, como trabalhadores de casas espíritas, nós, como dirigentes, como representantes do movimento espírita, nós precisamos assumir que não é possível trabalhar só com questões relacionadas ao corpo físico. A gente precisa ter um olhar de espírito imortal. A gente precisa levar a doutrina, como a Isabel falou, de maneira límpida, apresentar tal qual nos foi apresentada pelos benfeitores. Então, sabendo disso, aqueles que passam por alguma dificuldade, que seja financeira, seja de saúde mental, ou seja relacionada à saúde, ao ter contato com esses ensinamentos, com certeza reavaliarão, né? Como diz os espíritos no Bem e Mal Sofrer, sofrer todos sofrem, mas poucos sofrem bem. Então, a gente começa a trabalhar as questões das motivações dos homens, né, nas nossas temáticas, com o nosso público, que é beneficiário dessas ações caritativas, sobre o livre-arbítrio, né, que ninguém é fatalmente levado ao mal, ou é por acaso que está passando por determinadas situações. Quando a gente vai para o livro dos Espíritos, a gente sabe que o espírito ele tem livre-arbítrio ao fazer a escolha da existência e das provas, e que o encarnado também tem livre-arbítrio, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos submetemos voluntariamente. Aí é importante esse trecho. Cabe à educação combater essas más tendências. Será que a gente não está pensando só em solucionar a questão que é muito importante, mas que não pode ser a nossa prioridade, que é emergencial, mas que não pode deixar de ser trabalhada outras questões? Será que nós temos o direito de perder a oportunidade, ao lidar com essas pessoas, de apresentar a doutrina espírita, de fazer com que elas reflitam sobre as suas situações, que elas se vejam além, né, de um corpo que precisa só do alimento, que elas percebam que
estamos aqui de passagem e que podemos sair daqui melhor do que chegamos. Então, quando a gente pensa a gente reflete em cima das atividades básicas do Centro Espírita, que é palestra pública, reunião de estudo, atividades de atendimento espiritual, reuniões de estudo de mediunidade, reuniões mediúnicas, evangelização. Olha o potencial de trabalho. Acolhimento às famílias, orientação. Então, quando a gente realiza todas essas tarefas, a gente precisa, sim, estar consciente que em todas elas é muito importante o estudo e comprometimento do trabalhador. Principalmente porque vai ser a prática dessa divulgação da doutrina, que é realizada por todos os meios que temos, inclusive de comunicação social, mas principalmente de vivência dentro das nossas casas. Pensando no motivo que nos trouxe hoje aqui, quando a gente observa o livro Orientação Centro Espírita, ele fala o seguinte: dentre essas atividades que eu citei, né, temos que realizar atividades de assistência e promoção social espírita destinadas a pessoas e famílias em vulnerabilidade social que buscam ajuda material e espiritual mesmo que não saibam. Então, a gente precisa assistir às suas necessidades mais imediatas. Quais são nesse momento? A necessidade material, promovendo-as por meio de cursos e trabalhos de formação, e oportunizando esclarecimentos sobre os ensinos morais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Será que a gente não está parando só quando fala na ajuda material e às necessidades mais imediatas? A gente sabe que essas pessoas são vulneráveis mesmo e estão em risco social. E sujeito à exposição de riscos diferentes, e de naturezas econômicas, sociais, culturais. Então, os desafios são diversos, mas a gente não pode perder a nossa base, que é a doutrina espírita. Pensar em assistencialismo é pensar em doação, em ajuda imediata para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Mas qual o risco disso? É olhar para esse indivíduo e reduzir ele a essa questão social. Pensar nele só com a sobrevivência desse indivíduo, e não trabalhando de maneira integral o ser, pensando nele como alguém que tem experiências, tem vivências passadas e várias questões relacionadas à atual encarnação dele. Então, vai muito além disso. Quando a gente pensa em assistência social, o objetivo é garantia de direito e proteção social aos seus usuários. Ah, mas o que é isso, Renato? Basicamente, o assistencialismo trata de caridade, e a assistência social trata de direito. Então, as ações que os centros espíritas fazem, é importante que elas sejam integradas, é importante que busque auxílio mútuo entre outros centros espíritas. A gente percebe que muitas pessoas que fazem uso, não sei aí onde vocês trabalham, por exemplo, utilizam aquela casa espírita e pegam cesta básica, pegam não só cesta básica naquela casa espírita, pegam em outro centro espírita, pegam também numa igreja evangélica, católica. Então, a gente precisa se organizar, para que a gente possa ajudar mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, com responsabilidade, para que a gente não se comprometa além do necessário, muitas vezes porque nossas casas estão em dificuldades, a gente tem uma situação, a gente trabalha com doação, então, quando a gente trabalha com doação, às vezes a gente recebe mais, às vezes a gente não recebe, mas o público que precisa não varia muito, não. Então, a gente precisa entender como trabalhar melhor, se unir para trabalhar de uma maneira coordenada, para que esses trabalhos que auxiliam o próximo possam ser feitos de maneira tranquila, de uma maneira mais segura para o próprio centro espírita. Então, a gente precisa entender que caridade, se a gente for olhar no dicionário, caridade, quando fala na questão da religião, a caridade é uma das 3 virtudes, né, teologais. Então, quais são as virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade. A gente encontra também no Livro dos Espíritos, salvo engano. Deixa eu ver se eu deixei separado aqui para ver. Provavelmente não vou achar agora. Então, quando a gente traz para a nossa doutrina, né,
o livro dos Espíritos não explica qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí ele continua e fala assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, ou seja, a entrega de um donativo. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Muitas vezes a gente acha que a gente só pode ser caridoso com alguém que está numa situação de vulnerabilidade social. E se a gente for analisar com profundidade o que é realmente a caridade para a doutrina espírita, vai muito além disso. A gente não pode olhar só para o corpo, a gente tem que olhar para o espírito, a gente tem que olhar para as necessidades desse irmão que está à nossa frente. Quando a gente olha, reflete a respeito do atendimento espiritual no centro espírita, todas as atividades, a gente precisa ter essa certeza, a gente precisa ter esse conhecimento das especificidades, porque eu vou trazer para vocês algo que me chama sempre atenção e que eu acho que deve ser mais ou menos o norte da nossa reflexão. Vou trazer a respeito do atendimento fraterno, mas vocês podem estender para as demais áreas. A função do atendimento fraterno é orientar a pessoa de tal forma que ela tome conta da sua vida e passe a solucionar os seus problemas. Como? Participando das atividades da casa espírita, recebendo as informações e refletindo a respeito delas. A gente não viola a consciência, a gente dá num trabalho sério, num trabalho com a doutrina espírita, trazendo a doutrina espírita de maneira límpida, a gente dá condições para que a pessoa saia, resolva as suas questões. Então, aqui, a gente tem um trabalho que não é só do outro, é um trabalho nosso também. Ao mesmo tempo que a gente auxilia, a gente também é auxiliado. No livro Orientação Centro Espírita, ele fala assim que os objetivos do Centro Espírita é promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, auxiliando na formação do homem de bem, acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando as pessoas que buscam compreensão e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais, que desejam conhecer e estudar a doutrina, querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Aí estamos nós, colaborar e servir, trabalhar. E ele segue falando assim: estão em estado de vulnerabilidade social, de saúde física e emocional. Então, a gente precisa lembrar, estender o conhecimento da proposta do centro espírita. A gente precisa trabalhar, sim, de uma maneira mais consciente, não só falando de uma maneira superficial, o centro espírita é uma escola, é um hospital. Então, seguindo nessa linha, na importância desse momento, né, esse momento que nós estamos aqui, o benefício dessa união de pessoas que trabalham nas casas espíritas é fortalecer o movimento espírita, porque juntos realmente nós somos mais fortes. E essa união ajuda a manter na prática a unidade dos princípios doutrinários, né, que serve de base e diretriz para as atividades que são realizadas na nossa casa. Facilita, né, o conhecimento dos trabalhadores pelo intercâmbio de experiências, de informações. É uma ajuda recíproca que vocês estão fazendo lindamente, porque eu percebo que toda vez que eu já vim aqui, acho que umas 2 vezes, sempre tem muitos irmãos e a troca é muito enriquecedora, porque às vezes eu estou passando uma dificuldade na minha casa que o outro já solucionou e solucionou de uma forma que eu não teria imaginado. Então, é por aí que a gente se fortalece, é por aí que a gente se une. Possibilita o aprimoramento e o crescimento dos grupos, né? É isso que a gente precisa, pela comunicação, conhecimento, confiança. Aqui, quando eu cheguei, eu vi tantos rostinhos amigos, tantas pessoas que já fazem parte da nossa vida, mesmo a gente não tendo a oportunidade de dar um abraço físico. Então, a gente precisa pensar nas vantagens dessa integração dos centros espíritas, nessas atividades voltadas para o movimento espírita, que também acontece, na verdade, dentro da instituição espírita, dentro do trabalho que a gente realiza nas casas espíritas, a união de todas essas casas.
aproximar os espíritas para a gente se aproxima os espíritas para a gente se confraternizar. No livro Orientação, o Centro Espírita fala que torna o movimento espírita uma força social cada vez mais útil e mais eficiente para a evolução humana. Eu acho que é isso, né? Quando a gente pensa, volta à questão e traz essa questão do assistencialismo, a gente tem que olhar para essa pessoa porque ela está num processo de dor. Ela está com seu potencial adormecido, porque ela não consegue ver solução, ela só pensa na questão da matéria, do corpo físico. Então, oferecer doutrina espírita talvez seja que melhor a gente possa oferecer a ela, não que o alimento não seja. A gente só não pode pensar só na sobrevivência do indivíduo, né? A gente tem que auxiliar aquele espírito imortal que está na nossa frente, utilizando o conhecimento espírita para instruí-lo por qualquer meio disponível que a gente tenha, seja pela arte, seja pelo diálogo fraterno, seja na forma de acolher, mas a gente tem muitos meios e é importante que a gente esteja junto para que a gente pense em outras oportunidades, em como fazer esse contato, que esse contato seja natural e que não viole consciências, porque a gente sabe que muitas pessoas que buscam as nossas casas não são espíritas, então não cabe a gente impor a nossa religião, mas cabe a gente apresentar a doutrina espírita dentro da condição daquele que está ali. Então, a gente precisa educar o espírito. E o nosso processo educativo é de uma forma bem natural, que é inserir em atividades que vai despertar este indivíduo para o olhar do espírito imortal, ou seja, despertar sua espiritualidade, né? Então, a gente precisa cuidar das necessidades urgentes, sim, que é o alimento, mas a gente precisa pensar no espírito como alguém que precisa do alimento espiritual para prosseguir a sua jornada, não só nesse momento, nessa vida, como nas demais. Então, com certeza, se a gente souber semear, não necessariamente a colheita será nessa vida, mas com certeza, em algum momento, ele vai aproveitar. Quando os espíritos nos dizem, né, quando Kardec pergunta, que se deve pensar da esmola, tem um trecho que eu trouxe para a gente, para a nossa reflexão, que eu acho que diz muito. Para a gente não esquecer, ele fala, os benfeitores falam assim, não vos esqueçais nunca que o espírito, quaisquer que seja o grau de seu adiantamento e a sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre o superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres, na erraticidade ou encarnado. Então, precisamos perceber que a gente está sempre colocado com alguém que a gente precisa auxiliar e alguém que nos auxilia, sim. E os benfeitores continuam falando o seguinte, na verdade, São Vicente de Paulo. Ele fala o seguinte, sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, e essa parte que nos interessa. Instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Eu acho que é mais ou menos nessa linha de reflexão que a gente precisa pensar na questão do assistencialismo e da proposta espírita. Eu acho que eu estou dentro do tempo, né? Tá perfeito, Renata. Muito não sei obrigado. se eu atendi a necessidade, mas eu não tinha como não falar de assistencialismo e a proposta espírita, né? Não, está excelente e exatamente era essa a proposta. Como a gente conversa sempre, né, o projeto é um projeto de debate, de interação. Então, agora, eu vou ajudar na mediação e os elementos que você trouxe foram muito ricos, que vai nos ajudar aqui a mediar muita coisa. Eu vou iniciar trazendo um resumo de um pedaço do que você acabou de falar.
Então, aqui são algumas questões que a Renata trouxe para a gente. Ela trouxe com muita propriedade a questão da educação espiritual, a importância disso. Ela falou que o acesso às informações contidas na doutrina espírita vai ajudar a pessoa a desenvolver o olhar de espírito imortal, o que vai promover a reavaliação dos hábitos e da conduta da pessoa. E isso tudo apoia no uso do livre-arbítrio na vida presente, que já vai proporcionar uma melhora natural. É claro que aqui, Renato, eu tive que adaptar a minha interpretação de tudo que você... Mas é isso mesmo. Mas eu entendi, foi isso que eu entendi. E dentro disso, eu queria perguntar ao grupo, né, se as casas espíritas elas têm, ao par que faz a atividade de assistência espiritual, se elas têm incluído o momento de educação espírita. E eu queria ouvir dos companheiros a experiência deles nesse aspecto. Se o assistencialismo ele vem puro apenas com o apoio material, ou ele também traz algum viés de educação espírita. Aí agora eu abro para vocês, eu vou abrir aqui para a dona Miltes, que já levantou a mão. Oi, dona Miltes, bom dia. Bom dia, estou felicíssima com as colocações da Renata, parabéns. Eu coloquei o apelo de falar primeiro, porque eu tenho 2 palestras lá nos céus agora, às 9, e vou ter que sair antes. Desculpa, Renato, desculpa, Valtena e os companheiros. O tema é abrangente, muito especial para este momento. A dor é tão grande e todos aqueles que estão na tarefa da caridade têm uma ansiedade enorme de resolver problemas. Só que, para solucionar os problemas da vida eterna em todos os campos, é preciso o bom senso que o mestre Lyonês nos traz, Kardec. A educação com Deus será a base de tudo, porque Deus educa pela misericórdia infinita e pela lei da reencarnação, com a possibilidade de restaurar os equívocos perpetrados na nossa jornada evolutiva, a possibilidade do nascer de novo, numa nova oportunidade. E quando a assistência não tem a proposta educativa, ela acaba selecionando de uma forma infeliz o atendimento, matando a fome do corpo, mas não dando a esperança para solucionar e direcionar a própria vida. Então, é um assunto que intriga, desperta pensamentos contrários, porque aqueles que têm a necessidade de selecionar o atendimento para socorrer a dor encontram muita dificuldade. Então, eu parabenizo a escolha do tema e sinto imensamente, porque a minha vida toda tem sido dentro da educação e da reeducação nas bases da doutrina espírita, mas sem proselitismo, como nos ensina Kardec. E pesar, planejar
e identificar os momentos que a gente acaba saindo de um outro lado, ou então só caridade. Então, a gente tem que trabalhar a caridade beneficente e a caridade benevolente, como nos ensina Kardec. E a caridade benevolente esclarece para reerguer onde a criatura tem condição de utilizar o seu livre-arbítrio para as escolhas acertadas. E com Deus e a esperança renovada na oportunidade de consertar os equívocos que tem na caminhada. Muito agradecida por estar aqui ouvindo o tema tão importante. Aquele abraço, infelizmente, eu vou ter que já me preparar, porque antes da reunião, às 8h30, nós temos a preparação para a tarefa. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Nós Um agradecemos. beijo. Nós agradecemos, Dona Miltz. Dona Miltz representa bem aqui esse trabalho, porque é uma vida dedicada a essa questão, né, da assistência e promoção social. Muito lindo o trabalho que ela e a equipe do CELS e da IAN fizeram. É um trabalho de muitos anos e realmente que contribuiu muito para a nossa cidade em termos sociais, né? Realmente é uma coisa ímpar que foi feito aqui. Muito bem. Eu vou passar agora para o Ricardo. Oi, Ricardo, bom dia. Eu tinha deixado uma pergunta, e a pergunta, eu botei ela no chat ali, tá? Eu não sei se todos viram, mas a Casa Espírita tem inserido os momentos de educação espírita ao lado das atividades assistenciais, né, ao mesmo tempo? Então, essa é uma pergunta que fica aqui no ar, mas eu abro a palavra aqui para o Ricardo, para os comentários dele. Bem-vindo. Olá, bom dia, todos bem? Estão me ouvindo? Perfeito. Legal. Queria, assim, enfatizar bastante as palavras aqui da Dona Miltz. Eu iniciei meus trabalhos dentro do Espiritismo há mais ou menos 40 anos atrás, justamente numa atividade social. E na Casa Transitória Fabiano de Cristo, em São Paulo, onde, junto com o seu Gonçalves Pereira, que desenvolveu um trabalho fantástico, né, onde o lema é reajustar amparar a criança, reajustando-lhe a família. Então, o principal do trabalho é o suporte e orientação familiar para poder amparar uma criança que reencarnava numa situação de dificuldades e de fragilidade social. Então, qual que era a preocupação? Dar todo o entorno daquela criança que reencarnaria um apoio, um suporte para a mãe, através das aulas relacionadas à gestação, os cuidados, ao atendimento médico. Então, na Casa Transitória, tinha exatamente tudo que ela precisava, e mais para famílias, familiares, cursos profissionalizantes. Então, era uma orientação ampla, uma orientação fantástica que existia na Casa Transitória. Então, o que eu vejo? Nunca foi falado lá em proselitismo em relação ao espiritismo. Foi sempre falado sobre o bem, a prática, o entendimento. Faziam-se preces, orações, liam-se mensagens do Evangelho, mas sempre enfatizando o quê? A pessoa, o bem, se ela era católica ou evangélica, era estimulado para que ela continuasse indo nas igrejas, praticando o que elas estudavam e falavam. Então, eu vejo assim que existem pessoas, por exemplo, quando eu atendo ali na transitória algumas situações, hoje já numa condição de psicólogo e atendendo as necessidades de desenvolvimento, para que a gente consiga, de fato, assim, ser um instrumento da luz. Geralmente, se eu vou falar com um evangélico, eu levo assim, basicamente alguns salmos da Bíblia, para que a pessoa, ela, de fato, ela entenda a mensagem da espiritualidade, que ela fala através de todas as línguas, de todas as formas possíveis que nós temos ao nosso alcance.
Acho que o espírito ele pode sim falar do espiritismo para quem aceita, para quem compreende, para quem já está nesse passo de poder compreender dessa forma. E os nossos amigos que ainda talvez não tenham essa visão, ainda não tenham esse vislumbre, né, da espiritualidade, contemplar as visões que o espiritismo traz, exige de nós um respeito muito grande. Exatamente aquilo que a dona Mirtz falou, cuidado para não tentarmos fazer um proselitismo, e até porque não adianta falarmos de teorias se a barriga está vazia. A pessoa não vai conseguir, ela não tem condições absolutamente nenhuma de fazer nada se não buscar o sustento inicial, a base, as coisas mais primárias. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado, de fato. Somos instrumentos da luz, da espiritualidade maior, e nesse ponto, nossa atenção deve ser universal, assim como Jesus, ele veio atender a todos, indistintamente, se eram fariseus, se eram independente de quem sejam. Ele atendia e falava do amor. Acredito que a nossa fala deva ser a mesma, alinhada com os princípios que Kardec trouxe, que os espíritos trouxeram na codificação. Amor em primeiro lugar, amparo em primeiro lugar, aí sim estamos com Jesus nessas tarefas. Ricardo, excelente, muito bacana a sua contribuição, muito rico mesmo. Eu vou passar aqui a palavra. Renata, eu já ia, engraçado, né? Eu ia perguntar se você queria fazer algum comentário ao redor do que os companheiros trouxeram, mas você também já levantou a mão. Já estava vendo. Pode falar, Renata. É que, na verdade, o Ricardo trouxe algo muito importante, que é o contato com pessoas de outra religião. É importante que a gente entenda que, no contato com o outro, a gente precisa adequar a nossa fala àquele que está à nossa frente, seja ele um beneficiário das ações caritativas, seja ele uma criança, seja ele um adulto, um idoso, um adolescente. A comunicação ela deve se estabelecer, a essência é a doutrina, mas como a gente apresenta ela, é uma habilidade nossa. Então, eu não preciso só ir ao universo do outro, eu tenho que trazer as nossas verdades, aquilo que a gente acredita dentro da nossa doutrina para aqueles que estão à nossa frente. Então, acho que a gente pode, sim, apresentar doutrina, mesmo que não fale especificamente de doutrina. Eu acho que a comunicação se estabelece, a gente, principalmente aqueles que trabalham no atendimento fraterno, tem que aprender essa habilidade. A gente precisa estabelecer uma comunicação sem ruído. E uma comunicação sem ruído é adequar a fala àquele que está à nossa frente. Pode ser uma pessoa que é analfabeta, que não tem muito conhecimento. Então, não adianta eu vir com princípios, com termos que só tem na doutrina espírita. Eu preciso trazer essa informação para o universo daquele que está à nossa frente. Acho que a nossa querida amiga Delva gostaria de falar. Eu quero pegar a carona da Renata. Eu fiquei durante 3 anos presidente de uma ONG, né, ligada à minha casa espírita que eu frequento. E a minha experiência vem de encontro ao que você está falando. As nossas atitudes, gente, elas falam mais... Acho que o seu áudio ficou ruim. Se você desligar a câmera, talvez melhore. Não sei se é o seu sinal, tá? Melhorou? Não, pode vou ser sair e volto, tá? Pode ser o fio, tá? O fio do fone, alguma coisa assim. É mau contato de voz. Ok, eu vou abrir aqui. A Isabel levantou a mão também, né? Mas agora a gente fica assim na expectativa se a Delva vai entrar e falar ou não, né, Isabel? Mas você pode ir conversando com a gente. Eu acho que depois dá para ela encaixar. Nesse aspecto que a Renata comentou, da adequação do nosso discurso, eu achei de muito boa lembrança e muito bom senso. E existe uma outra questão que a gente pode lembrar também, que não é difícil acontecer, que é o lado um pouco... nós estamos comentando da necessidade de suprir o pão e, junto a ele, levar o que a gente tem de mais importante, que o espiritismo consolador, à medida, na proporção de que o discurso, que o diálogo consegue ser falado. Mas existe uma atenção nossa também nessa adequação do discurso, que é levar para algumas pessoas que acabam nesse nosso
na atualidade, ou no momento que a gente vive social, que é a questão de criar o hábito de, então, receber, né, buscando o assistencialismo, que é o que a gente está trabalhando justamente o contrário. E nessa busca pelo assistencialismo, uma vez as primeiras necessidades sendo supridas, e a gente percebendo essa busca pelo menor esforço, levar através também do que a doutrina espírita tem de um conteúdo maravilhoso, exemplos. A própria natureza, tudo é movimento, tudo é um esforço para desabrochar, né? Jesus, um exemplo maior de que ele dizia que o Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Então, esse também é um papel nosso, aos poucos, no despertar das pessoas, para que não busquem no assistencialismo também um espírito se acomodar, que é o objetivo justamente contrário da nossa encarnação, né? Que é o esforço, a superação, a vinda da autoestima pela busca através da nossa própria força, nossa dedicação à vida. Então, tem muita coisa a ser feita, sem falar a doutrina prega isso ou aquilo, mas tem um conteúdo maravilhoso que a gente pode ficar atento e aplicar, né? É muito lindo. Obrigada. Muito bom, Isabel. Obrigado aí pela sua contribuição. A Delva voltou, eu vou... Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou um pouco, sim, pode falar. Então, vamos lá. Obrigada, viu, Isabel, que você já complementou aí o finalzinho do que eu vi. E a experiência é a seguinte, gente, as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, né? E as pessoas perguntavam, mas por que vocês fazem isso de graça? Por que vocês investem tanto? Eles perguntavam o tempo todo isso. E a gente falava, porque nós somos todos filhos de Deus, merecemos o melhor que nós temos, por uma questão de educação espiritual e acreditamos em reencarnação. A gente começava um processo de diálogo mostrando o que era o espiritismo, sem falar o que era o espiritismo. Né? Vocês dizem, o espiritismo, não, é o que nós acreditamos. E uma experiência muito linda que a gente tem, eu acho que até hoje ainda é dessa forma lá, as pessoas que elas eram assistidas, elas começavam a ser voluntários depois. O que eles faziam? Eles começavam um projeto, aprendiam a profissionalização e iam ser monitores, gente. E eles falavam, se vocês dão, por que nós não podemos dar se a gente recebeu? Então, não tem nada melhor do que esse. Ficou ruim de novo, viu, Adelva? Não sei o que houve. E agora? Gente, eu acho que é a minha internet. Ah, entendi. Tá? Melhorou. A câmera. Melhorou ali, tinha melhorado. Fala de novo. Melhorou? Melhorou. Então, porque nós sabemos que quando a instituição ela recebe verba do governo, e a nossa recebia, a gente não poderia falar de religião. Quem sabe de lei aí sabe o que eu estou falando. Não pode. Por quê? A maioria das nossas ONGs, elas não têm essa liberdade que a gente está falando, que é dentro das casas espíritas, porque lá nós podemos, né? Não recebe verba, não recebe ajuda. Se a gente receber dentro da casa espírita, a gente pode fazer 1 hora de evangelho, sem problema nenhum. Nas ONGs, não. Mas a gente tinha, de uma forma muito discreta, ensinar o espiritismo com os nossos exemplos, com a nossa postura com criança. Então, é uma vasta preocupação. E eu também gostaria de lançar uma outra coisa aqui, que talvez seja uma segunda fase, porque a gente ainda talvez tenha tempo. E o assistencialismo espiritual dentro das casas espíritas? Eu não sei se eu me fiz entender. Aqueles que a pessoa vem para tratar e a gente não dá a liberdade da independência. A gente começa a ensinar outras coisas, dizendo, vem para tomar o passe, vem para fazer isso. E a gente começa um trabalho de assistencialismo espiritual. Está aí uma coisa para a gente pensar, porque é ligada ao material, né? O material é o nosso primeiro exercício de bondade. O segundo, que é o espiritual, ele é mais refinado e mais desafiador. Fica aí o desafio para a próxima. Muito bom, Adelva. Obrigado aí pela sua contribuição. Vamos trazer mais essas reflexões aí para o projeto agora. Vou passar aqui para o Luiz Cláudio, depois a Samanta.
Bom dia, Renata. Nosso abraço fraterno e obrigado pelos momentos de aprendizado. O que eu queria falar é o seguinte: assisti um vídeo uma vez, um grupo que presta assistência ao moradores de rua, médicos de rua. E o repórter lá foi conversar com a médica, e ela começou a falar que eles querem tratar da ferida, eles querem se livrar da ferida, mas o que eles mais querem é ser ouvidos. Então, essa é uma iniciativa que nós temos que aprimorar sempre. Saber ouvir, saber respeitar, porque a pessoa, na situação dela, quando é ouvida, ela se sente gente, ela se transforma, é um ser humano. É isso que nós temos que fazer, saber ouvir, ajudar, mas dar essa liberdade dela falar, conversar, trocar ideias. Isso é importante, saber ouvir. Atendimento fraterno é até em casa, a gente tem que fazer, na rua, em todo lugar. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, senhor Luiz Cláudio. Muito bom. Oi, Samanta, pode falar. Bom, o que eu entendo, né, até de vários encontros que nós tivemos, são duas situações um pouco diferentes. Eu acredito que quando nós, espíritas, saímos para fazer a caridade fora da casa espírita, então nós nos mobilizamos e vamos ao encontro dessas pessoas, não acredito que seja correto proselitismo, como foi bem colocado. Eu acho que nós estamos ali no espaço da pessoa, no ambiente dela, né, e a gente vai levar isso de uma forma mais tranquila. Porém, se a pessoa procura a casa espírita, eu penso que não devemos nos negligenciar em entregar, sim, a doutrina espírita, porque se a pessoa vai até a nossa casa, ela está em busca também de algo além. E a gente aprendeu aqui, né, e eu levo o que o Valtena me ensinou assim, né, se nós deixarmos de falar de espiritismo na casa espírita, nós não seremos uma casa espírita, né? Então, foi lá quando a gente conversou sobre o que é a essência de uma casa espírita. Claro que nós não vamos fazer espiricídio, né? Matar as pessoas com a doutrina espírita, porque a pessoa chega e diz, bom, você está nessa condição, porque na outra vida você... E aí a pessoa sai mais culpada do que consolada, né? Então, não é nesse sentido. Mas acredito que se a pessoa vá até, e aqui a gente tem que nomear as coisas como elas são, né? Então, a Renata está falando do assistencialismo, né? Da questão espírita, né? E dentro daquela apostila que nos foi passada, e que a Renata muito bem está trabalhando com a gente, ele traz essa vertente, ele inicia, né? Pela questão de Jesus, que ela é universal, mas nós estamos entre espíritas e cada doutrina fará uma abordagem dentro daquilo que o indivíduo procura. Então, se procurados na nossa casa, né, e conscientes de quanto a nossa doutrina é consoladora, negar, né, isso, onde ela possa encontrar em qualquer outra instituição, o que ela não pode encontrar, entre aspas, na casa espírita, o que ela pode encontrar em qualquer lugar, porque aí seríamos mais um. E a doutrina espírita, ela tem um poder consolador imenso e particular. Então, eu acho que falar sempre, lógico, de Jesus, acho que não devemos cometer esses crimes, né, em nome do espiritismo, como muitas pessoas conversando fazem, jogando para a pessoa ainda uma culpa daquilo que ela está passando, mas não podemos negligenciar uma doutrina como a nossa quando nós somos procurados. Muito bom, Samanta. Tem um texto do Emmanuel, né, que fala assim: espírita deve ser o nome do teu nome. É muito bacana. E tem um outro que fala, né, qual o título que está lá na instituição, né? Centro Espírita, no título da casa. E eu acho que a gente precisa estar aderente a isso. Isso não quer dizer que nós vamos enfiar a doutrina espírita à goela das pessoas, né? E eu gostei muito do que a Renata trouxe, de adaptar a linguagem, né? Você pode fazer uma transição. Às vezes a gente recebe companheiros evangélicos nos estudos, não é? E aí a gente fala assim, nossa, vamos trazer um pouco de mais coisas do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar de reencarnação do que está lá na Bíblia, vamos falar... E a gente faz uma transição para a pessoa conseguir fazer um mapeamento, né? Olha, eu aprendi isso aqui e eles estão ensinando isso aqui também. E depois a gente vai migrando, né, para os conceitos espíritas de uma maneira educativamente saudável, né? Muito bem. Eu vou abrir... Desculpa, só a gente fala, né? A gente precisa criar um campo de neutralidade.
Então, nós dois acreditamos nisso. Aí, a partir desse campo de neutralidade, nós passamos a, pelo que nos une, mostrar e trazer as reflexões. Esse campo de neutralidade, ele é importantíssimo, porque muitas pessoas já chegam e vão direto para o embate, né? Então, criar um campo de neutralidade é importante para o sucesso do diálogo, né? Eu não conhecia essa expressão, Samantha, depois você vai ter que explicar. Bacana, gostei de ouvir isso. Deixa eu passar aqui para a Renata. Renata. Ah, não, Eduardo, depois é o Eduardo. Aí vocês veem aí, Renata. Vê se o Eduardo fala e depois você entra, tá bom? Pode falar, Eduardo, depois eu entro. Bom dia a todos. O que vocês comentaram, inclusive a Samantha, me fez lembrar da própria Madre Teresa, né? Durante muito tempo ela ajudou todo aquele povo hindu e nunca falou de cristianismo, ela nunca abduziu uma criança hindu ao cristianismo, né? E vocês sabem as dificuldades que ela teve com esse preconceito, mesmo respeitando integralmente a religiosidade de todo aquele povo, né? Mas o interessante que eu ouvi um palestrante dizer, e aí vai de encontro com o que a Samantha falou, quando ela era abordada, por que ela fazia aquilo? Porque uma mulher cristã ajudava um povo hindu, aí ela não hesitava em falar. Ela era firme e dizia, eu vejo Jesus nos olhos de todos vocês. Então, eu acho que é uma resposta, é um ensinamento de alguém que a gente tem bastante referência no século XX, né? Prêmio Nobel da Paz, enfim, é uma referência para todos nós. Obrigado. Bacana, Eduardo. Vou passar aqui para a Renata, então. Muito legal que o Eduardo trouxe, a Samantha e o seu Luiz. Ela não precisava falar, porque ela era o evangelho em ação. Então, a gente precisa perceber, será que o Valteiro falou, espiritismo ser seu nome, mas não necessariamente eu fazer essa violação, fazer com que as pessoas, todo mundo que vinha falar comigo, eu sou espiritismo, espiritismo, espiritismo. Não, a gente precisa adequar a nossa fala, a gente precisa viver o espiritismo. A gente, mais do que conhecer o espiritismo, a gente precisa praticar. E as pessoas que nos conhecem vão ver que a gente está trabalhando esses ensinamentos em nós. Quando o seu Luiz Cláudio fala, a Samantha fala assim, nós precisamos identificar onde a gente está, se a gente está na casa espírita ou se a gente está numa atividade externa. Isso é muito importante, mas não necessariamente significa que eu não possa levar espiritismo adequado àquela situação. Por quê? Porque pode ser que eu não tenha oportunidade nessa atividade externa de falar com todos, mas vou ter a oportunidade de olhar para alguém de verdade. O seu Luiz Cláudio falou a respeito do ouvir, né, do acolher. A gente precisa começar a perceber que isso faz parte da nossa atividade dentro da casa espírita. Quando a gente pensa no atendimento fraterno pelo diálogo, é mais ouvir, a gente tem que acolher, compreender e talvez dizer algo, porque aquela pessoa ainda não está preparada para que a gente transforme as diversas problemáticas que ela apresenta, a gente geralmente escolhe uma para conversar em tema doutrinário, mas com respeito, com certeza adequando a esse tema doutrinário à condição daquela pessoa. Quando o senhor Luiz Cláudio fala que a gente faz atendimento fraterno até em casa, é exatamente isso, a gente faz em casa, a gente faz com os nossos colegas de trabalho, a gente faz com os nossos amigos, faz com todos. Por quê? Porque o atendimento fraterno é da oportunidade da pessoa falar. A gente precisa criar na nossa ação diária oportunidades para a pessoa praticar o seu próprio autoconhecimento. Como? Ouvindo, refletindo com ela, talvez dizendo algo, mas a gente vai ter uma oportunidade de, em algum momento, apresentar. Como a Samantha fala, quando pergunta, você pega e fala. Aí fala, o que você quer saber a respeito da doutrina espírita? Aí você fala aquilo que ela quer saber, exatamente aquilo que ela quer saber. Não fazer uma palestra para que ela entenda tudo e, a partir dali, virar espírita, não é o nosso propósito. Mas, quando perguntado, a gente trabalhar com simplicidade esses temas que são tão caros para nós. Eu acho que o Valteno fica à vontade. Eu me inscrevi na fila também para eu falar. Eu tenho 2 comentários assim que eu acho que é interessante compartilhar e depois propor, né, mais uma temática aqui para a gente discutir. O primeiro, eu vivi uma experiência com a minha esposa e a gente acompanhou um grupo e, em algum momento, surgiram pessoas com muitas necessidades, sabe? E a casa espírita,
o grupo, né, aquele grupo específico, teve foi refratário ao atendimento, né? Foi refratário ao atendimento e criou vários empecilhos e várias dificuldades, sabe? Foi uma coisa que entristeceu bastante a gente. E em determinado momento, a minha esposa comentou comigo, repara como esvaziou tudo lá. Parece aquela passagem de Jesus com a figueira. Porque quando Jesus quis comer, a figueira não tinha. E aí ele falou, então você vai secar. Quando cada pessoa sofredora que aparece na nossa frente, ou aparece na nossa casa espírita, é Jesus que está chegando. É Jesus que está com fome. O Cristo dentro da pessoa, aquele que quer se desenvolver espiritualmente, está precisando de alimento. E é nosso dever dar alimento. A figueira seca é o exemplo daquele que tem tudo para poder fazer, mas não atende à fome do Cristo que tem nos sofredores. E aí ela seca. Aí a gente depois estranha. Mas por que seca? Você, é uma maldição? Não, não é isso. Os bons espíritos, eles estão junto de grupos que vão pelo sacrifício e pelo amor. Quando percebe que esse grupo não tem essas características, eles se afastam dali e procuram as pessoas que querem atender o sofrimento e a dor. E aí eles, obviamente, encaminham para esses locais essas pessoas. A gente fala isso porque sempre a gente vê os grupos com bastante gente, com bastante atividade. A gente consegue ver trabalhos que são feitos com um capricho muito grande. É difícil eles não ficarem, né? Eu estou tirando aí, excluindo os momentos de pandemia que a gente está vivendo de uma transição, né? Específica de afastamento das pessoas, mas em geral. E aquilo foi uma coisa muito interessante, que é uma percepção, né? Bom, esse era um comentário para que a gente, quando olha um sofredor, a gente olhe Jesus, como diz a Madre Teresa, né, Renata? Nos olhos dele está vivendo ali o Cristo. Isso é muito importante. A gente olha o sofredor com mais respeito. É o Cristo que está pedindo a licença ali na nossa casa. Agora, a outra questão que eu queria abrir aqui para a nossa conversa, que eu tentei com as perguntas, mas eu acho que não surtiu o efeito total, né? A gente viu uma atividade uma vez, que, inclusive aqui em São Bernardo, é o Sopão do Amor, né? E em determinado momento a Mônica começou a participar, tal, e aí ela perguntou, né, para o dirigente, a Vera, uma dirigente de lá, uma pessoa muito querida, se ela podia fazer um momento de evangelho com os moradores de rua. E aí ela contava uma historinha. Ela pegava uma dessas historinhas dos livros do Humberto de Campos, né, do Irmão X, ou ela encenava com o Arthur uma dramatização de uma parábola da mulher adulta, qualquer coisa. Eram 5 minutos antes da sopa. Os moradores de rua adoravam, né? Adoravam e ficavam assim. Talvez fosse o único momento de evangelho, 5 minutos de evangelho que eles teriam na semana toda. Talvez fosse, né? E eles participavam, e eles perguntavam, eles interagiam. Quando vinha da mulher adúltera, quando vinha... Enfim, era maravilhoso, era uma coisa assim linda. E eu via ali um ambiente muito abençoado pelo Cristo, né? Às vezes a gente dá muito valor à questão, todas as tarefas doutrinárias, a palestra, mas é aquele momento em que os filhos do Calvário estão sendo atendidos na dor maior, que é a fome, e ao mesmo tempo levando a mensagem do Evangelho, é uma coisa maravilhosa. A minha pergunta é, como é que a gente pode ter criatividade de inserir momentos de educação espiritual, momentos de Evangelho, né, dentro dessas atividades de assistência? Se os companheiros têm experiências nisso e puderem compartilhar com a gente como é que é feito o momento, né, de educação espiritual permeando o momento de assistência, né? Essa é a questão. E aí eu vou abrir aqui para o Roberto para fazer o comentário, depois a Silvia. O seu microfone está desligado, Roberto. Desculpe. A gente entrega cestas básicas há mais de 15 anos. No começo, a gente ia até a comunidade, levava, deixava a cesta e voltava e tudo bem, tal, não tinha nada. Um tarefeiro da gente falou, não, posso ir com você? Pode. E aí ele falou, não, as pessoas têm que ir buscar a cesta lá e ter uma palestra. Tudo bem. Organizamos, começamos a fazer isso.
O seu Domingos, que eu já citei aqui, e muitos conhecem, falava assim, não, mas eles não vão ter condições de ir até a casa espírita. Então o seu Domingos propôs dar a passagem da condução. Depois ficou quase 1 ano, 2 anos a gente dando a passagem na condução, e eles vinham para cá, tinham uma palestra espírita, sempre teve uma palestra espírita, e depois pegavam a cesta. A partir daí a gente manteve a palestra espírita sempre nos trabalhos de entrega de cestas. Então, aí depois foi tirado. As pessoas tinham que vir por conta própria pegar as cestas, né? E tranquilo, vinham da mesma maneira, assistiam às palestras. E uma coisa que eu queria deixar, eu não sei, eu já escutei. Tema espírita ou não? A gente sempre deixou tema espírita, né? Nunca a gente barrou nenhum palestrante de fazer a sua expressão. E tema livre, tema totalmente livre. Com a pandemia a gente parou, né, de fazer a palestra, mas continuou entregando a cesta básica, normal, e ao contrário. Roberto, cadê a palestra? Não vai ter palestra hoje? Cadê o palestrante? Cadê isso? Então, a gente cobrou, foi cobrada a pandemia inteira das palestras. Então, é aquilo lá, a fome não é só interna do corpo, mas é a fome espiritual. E tem uma outra coisa, a gente tem 2 moradores de rua. Um morador de rua chegava bêbado e queria a cesta. Só que ele chegava tipo meio-dia, 11h30, meio-dia. A entrega era às 10 horas com a palestra. E o plano espiritual, a gente tinha cestas contadas. Então a pessoa não chega, automaticamente veio uma outra pessoa que precisava da cesta e a gente doou a cesta. Então era contada. Então essa pessoa ficava sem a cesta. Ela chegava bêbada e falou, olha, a cesta já foi entregue e tal. Mas você, não pode. Na próxima, está reservada a cesta para você no próximo mês, vem às 10 horas. Isso aí foi uns 3, 4 meses. No 5º mês ele chegou sóbrio às 10 horas. E hoje, já faz uns 3 ou 4 meses, ele trouxe um outro morador de rua, né, inteligentíssimo, que ela é morador de rua por opção, conhece a doutrina espírita, e a última palestra que teve sobre doutrina espírita, ela foi pegar a cesta básica e voltou chorando. Ou seja, e falou assim, a palestra tem tudo a ver comigo, mas eu sou muito dura comigo mesmo. E minha família é totalmente difícil e não compreende. E a palestra de hoje vai fazer com que eu vou pensar e refletir. Não digo que eu vou tirar a minha dureza, mas eu vou refletir. Ela é moradora de rua por opção. Briga com a família, não quer morar com a família e vai para a rua, né? Então, a gente está numa casa espírita e a gente tem que falar sobre a doutrina espírita. E em uma dessas palestras, eu fiz a seguinte pergunta: vocês conhecem o fundador da doutrina espírita? E as pessoas falaram assim, a maioria levantou a mão e falou, Chico Xavier. E nessa palestra a gente passou a falar sobre Kardec. E nesse dia a gente não vende livros, a gente doa os livros, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente doou cerca de 3 ou 4 livros e as pessoas levaram os livros e foram estudar a doutrina, né? Muitos depois, na outra entrega de cesta básica, pegavam livros da biblioteca, né? É evidente que a gente sabia que não ia devolver, mas pegavam livros e levavam. Então, levavam até, a Isabel está aí, né? O Correio Fraterno. Quantos Correios Fraternos não foi levado
com a entrega das cestas básicas, né? Porque o Vladimir deixava o Correio Fraterno lá e levava. Então, é uma migalhinha. O Correio Fraterno é um excepcional. Não tem nem o que falar do Correio Fraterno. É um conteúdo muito vasto, né? Então, ia com as pessoas pegavam o Correio Fraterno, pegavam as cestas básicas e iam, evangélicos, católicos e tudo. Então, eu escutei muito, não pode falar absolutamente nada da doutrina espírita na entrega da cesta. Eu discordo muito disso. Obrigado, Valteno. Obrigado, Roberto. Muito bom. Agora eu vou passar para a Silvia. Oi, pessoal, bom dia. Bom, como sempre, né, a gente tem um banho de ânimo, de conceitos, de tudo, né? E hoje de manhã eu acordei com um pensamento, já tive a resposta. Continua, e para de frescura, entre aspas, né? Mas uma coisa assim que eu estou procurando trazer para a minha vida, li a história da Madre Teresa de Calcutá e várias outras questões, e agora efetivamente eu estou estudando o Evangelho, pegando Mateus ali e tal, né? Então, quando Jesus diz assim, ajudar um desses meus pequeninos, que é a mim que vocês estão ajudando, e aí é o Cristo interno da pessoa que está com fome. Então, quando eu li dessa última vez, bateu muito forte, porque é assim, não nos compete julgar. São frutos de escolhas o que a pessoa está vivendo, são resgates do passado, e ela está numa vulnerabilidade social, emocional, espiritual, como todos nós temos os nossos momentos de vulnerabilidade reencarnatória, né? E essa pessoa que nasceu numa condição pior, mais ainda, né? Pelo menos financeiramente, para a própria subsistência. Graças a Deus, eu não sei o que é isso. Passamos dificuldades, passei dificuldades, mas nunca me faltou o necessário. Mas uma coisa que eu observo no movimento espírita, e eu estou trazendo para mim, e aí eu só lembrando do que a Renata falou no começo, a gente vai ter esse retorno numa próxima encarnação. Para mim, pessoal, esperar a próxima encarnação é muito tempo. Eu sou imediatista. Para mim é o aqui e agora. Então, eu quero viver esse prazer, essa satisfação de doar, de olhar para o outro agora. Eu quero receber o agora. Então, como é que eu vou receber esse benefício agora da minha doação? Entre aspas, colocando meu coração, colocando meu envolvimento, fazendo não porque eu preciso fazer, mas porque eu quero fazer, porque eu estou enxergando a dor do outro, porque se eu estou lá, alguma coisa eu posso oferecer. E às vezes você vai numa atividade, olha, eu estou te ajudando, tá? E você é o ajudado, tá? Não. Todos nós estamos nos ajudando, porque se ele está ali, vindo até nós numa carência, seja ela qual for, ao ajudá-lo nesse compartilhar, eu também estou resolvendo outras carências, eu também estou resolvendo outras necessidades. Então, é justamente nesse compartilhar. Então, eu procuro, sim, muito atenta, colocar o coração, colocar a vontade ali, no agora, nesse abraço, tentando enxergar o Cristo, o Cristo no outro. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o que eu defino. Para mim, evolução, eu preciso equacionar algumas coisas na minha cabeça. Só finalizando. Para mim, o que é evolução? Prazer no bem. Só isso. O que é a caridade? Prazer no bem. Eu faço porque eu tenho prazer, eu faço porque eu quero, eu faço porque eu curto. Eu faço porque eu quero. É isso que eu estou buscando vivenciar. Então, esse assistencialismo, ou tem que sempre ter o coração. Eu acho que é isso que o Cristo espera de nós. É isso daí, pessoal. Obrigada por esse banho. Posso só compartilhar uma coisa com vocês? Eu sempre fico
câmera desligada, né? Porque eu fico com o cachorro, enfim. Mas para mim, gente, de sábado de manhã é um ritual tão gostoso, porque, né, meu marido faz o café, só que hoje não tem pão de queijo. Então, para mim, de manhã, sábado de manhã, eu escuto vocês, saboreio o cafezinho, comendo pão de queijo. Ai, gente, é uma rotina que eu amo todo sábado de manhã, viu? É isso daí, obrigada. Legal, Silvia, muito Hoje o bom. alimento espiritual está prevalecendo, né, Silvia? Muito bom, muito querida, Silvia. Obrigado pelos comentários. Agora é a Isabel, né, Isabel? Pode falar. É rapidinho também, né, do adiantado da hora, mas o Valteno fez um comentário, trouxe para nós a experiência da Mônica, da esposa, a respeito da arte, a experiência que vocês tiveram, e eu queria só retornar um pouquinho, lembrando, talvez valorizando, a arte, ela tem um papel que não cabe aqui colocar, que muitos a gente já entende de certa forma, mas no momento de aridez dessas pessoas que pouca oportunidade têm, nós estamos falando de pessoas em vulnerabilidade social, na questão de trabalho, muitas vezes nas ruas, né, levando alimento, a gente pode se colocar no lugar e imaginar a aridez da vida, né? É o concreto, é o dia a dia, é a fome ali latente. E a arte é um dos poucos momentos, 5 minutos que o Valtero colocou, que essa pessoa se abstrai, ela entra numa fantasia. A arte nos leva a algo fora do que a gente vive ali, extrapola. E é nesse momento de afrouxamento do sofrer, é que se vem aquela mensagem de consolo. O Espiritismo está cumprindo o seu papel de consolador aí. Talvez não precisasse falar nada, absolutamente nada. É uma bela música dedicada à pessoa, é um momento que seja ali simbólico e tão reflexivo, a gente já está cumprindo o papel, abrindo alas para o bem e o despertar aí do bem, que nem a Silvia falou, né? Viver com prazer pelo bem. Às vezes a semente está sendo colocada nesses 5 minutos. Muito bom, Isabel, obrigado. Olha, eu vou passar aqui para a Casa de Mensageiros, que deve ser a nossa companheira Andréia, e depois para a Ana Laura. Aí eu vou pedir para a gente encerrar as colocações, que eu vou dar a palavra para a Renata fazer as considerações finais. Andréia, querida, pode falar. Bom dia, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Muito obrigada. Na verdade, é uma pergunta. Por incrível que pareça, neste momento, a nossa casa está com essa dificuldade na questão da parte social. Sempre fui eu que esteve à frente desse trabalho, né? Até hoje. E eu estou passando por um momento na casa em que eu não sei mais se continuo com esse trabalho, se não continuo. O que acontece? As famílias que pegam a cesta aqui estão há muito tempo já, né? Muito tempo mesmo. E aí, a gente não tem muito controle. Aliás, não tem controle nenhum, na verdade, né? Porque aqui é uma região muito, muito pobre mesmo. Do outro lado da balsa é uma situação muito difícil. E o que acontece? Quando a gente não sabe da situação, é uma coisa. Não sei se a pessoa está trabalhando, se não está, se já melhorou de vida, se não melhorou. E quando a gente sabe que já melhorou, mas ela não chega e fala, olha, eu não estou mais necessitando, o que fazer? Eu não sei o que fazer, sinceramente. Eu não sei se paro de dar, se não... Bom dia. Não sei o que fazer. Sinceramente, não sei o que fazer. E eu estou nessa situação agora. Vou passar para a Renata aqui. Quando eu vi que era a Renata, eu falei, meu Deus, é hoje. Estou todo ouvidos. Então, é importante que a gente se integre, né? Que a gente se organize. Quando você sabe que a pessoa tem condições e você fornece essa cesta básica para ela, ela tem condições materiais de receber, não precisa mais receber essa cesta básica. O ideal seria dar oportunidade para quem tem, né? Então, talvez a gente precisa se unir como centros espíritas para que a gente saiba, às vezes essa pessoa vai parar de receber na sua casa e vai correr em outra casa espírita alegando que precisa. Então, a gente acaba transferindo essa situação para uma outra casa. Então, nesse caso, seria importante que nós, como centros espíritas, a gente tivesse
algum tipo de local para a gente buscar informação. Por exemplo, você deixou de fornecer a cesta básica porque observou que ela já tem condições, ela não precisa mais da cesta básica, mas será muito bem-vinda nas atividades dentro da casa espírita que ela queira acompanhar. Eu acho que você não precisa se sentir mal, porque é uma forma de educar também, né? Eu sei que não é fácil tomar uma decisão dessa. O coração dói, né? Mas também é educação. A gente não pode incentivar uma conduta que a gente sabe que não é correta, não está de acordo com aquilo que a gente aprende. Falar não também é um ato de amor. Então, ela vai receber o não, ela vai ficar revoltada ou triste, né? Porque, de uma certa forma, está querendo levar vantagem. Mas não cabe a gente compactuar com o errado. Né? A gente precisa entender bem o propósito das atividades que a gente realiza. Por isso, eu sou a favor do trabalhador espírita conhecer a atividade que realiza. Porque se você faz esse trabalho de assistência dentro da casa espírita, qual o objetivo? Fornecer uma cesta básica para quem realmente precisa. Se essa pessoa não precisa mais, você está se enganando. Ou então você não está tomando uma atitude para que não doa no seu coração, porque dói. Mas os pais, né, eles têm uma missão muito grande com seus filhos. Será que é fazer o que eles querem ou o que eles precisam? Então, a gente precisa ser instrumento também nas nossas ações, praticar aquilo que a gente acredita. Às vezes, o não vai fazer uma transformação absurda na vida daquela pessoa. Quando a gente permite que ela continue enganando os outros, a gente está compactuando com o errado. Então, não se sinta mal, não. Porque essa cesta que você está fornecendo para ela, que não precisa, vai chegar nas mãos de alguém que realmente precisa. Eu não sei se eu me fiz entender. Ela não veio por um projeto da prefeitura, não veio indicado pela prefeitura, ela buscou o centro espírita que fornece de acordo com as doações. E a gente precisa prestar conta para as pessoas que doam, fazem essas doações. Essas doações não são para quem precisa, essas doações são para quem não precisa. Então, para que você possa prestar as contas, né, essa prestação de contas para as pessoas que nos ajudam a ajudar, porque ninguém na casa espírita faz eu não faço doação pessoal, a gente faz doação em nome do grupo. Então, a gente precisa ser correto e ser honesto com a forma que a gente distribui essa benesse, né? Essa cesta básica. Mas não sinta no seu coração, não fique triste, porque é triste ver que uma pessoa que não precisa utiliza de artifícios para conseguir ter acesso a algo que provavelmente pode ser, eu não estou querendo fazer juízo de valor, não é isso, mas você não sabe o que ela está fazendo com essa cesta básica. Você não sabe. Então, como a gente não sabe, o que a gente não sabe que ela vai fazer com a cesta básica, mas a gente sabe que ela não precisa, o ideal seria você realmente parar de prestar essa cesta básica para quem não precisa. Vamos imaginar o atendimento fraterno. Quando a gente pensa que o atendimento fraterno não é para resolver a vida de ninguém, a gente tem relatos nos nossos treinamentos de trabalhadores do atendimento fraterno pelo diálogo que falam que não conseguem ouvir. Então, um atendente que não sabe ouvir, ele não está em tarefa ideal para ele, porque ele não tem o perfil. Tá, a gente recebeu um feedback recente, me deixou um pouco assustado. O trabalhador do atendimento fraterno, mencionar que chegou a fazer diversos atendimentos à noite. Um número que não seria possível se você realmente tenta acolher aquele que te procura. Mas nessa fala dele, que me deixou mais preocupada, foi ele percebeu isso durante o nosso treinamento, né? Que na ação dele, ele buscava corrigir, aconselhar, chamar a atenção da pessoa. Então, o trabalhador que não entende o propósito da tarefa, ele se desvirtua dela. Quando você fala da assistência, eu penso, como os trabalhadores do movimento espírita que fizeram os documentos orientativos, tanto da ação de assistência como de atendimento espiritual, que a gente precisa entender a finalidade do trabalho.
Se não está atendendo a finalidade do trabalho, não se sinta mal, faça o que você deve fazer. Tá bom? Não sei se eu me fiz entender. Essa era a minha linha de raciocínio, mas a gente fica pensando, quem sou eu para julgar? Quem precisa e quem não precisa. E aí eu fiquei, tá difícil para mim, muito difícil. Obrigada, Renata. Muito bom, Renata, muito bom. Andréia, uma contribuição, Andréia, é ter momentos periódicos da equipe de avaliação, né? E deixar isso claro para o público que recebe. Olha, a cada 6 meses a gente reavalia, etc. Torna o momento mais suave, a pessoa vê que faz parte de um processo, né? Essa reavaliação das cestas, né? O impactante é a pessoa receber 10 anos e daqui a pouco você tira, né? Eu entendo o que você está falando, não é uma coisa simples. Mas se você começa a colocar que é um processo, e não só ele vai perder, mas outros, né? E que precisa ter um revezamento, etc., isso também pode ajudar. Muito bem. Então, agora a outra pessoa que tinha na fila era a Ana Laura, e aí a gente depois vai ter que encerrar. Está muito em cima. Não sei se... Valteno, posso só dar uma sugestãozinha rapidinha com relação à cesta básica? Teve uma casa espírita que estava aqui o mesmo problema. Aí teve uma pessoa voluntária, assistente social, ela fez a ficha de todo mundo. E aí se reviu e se cancelou algumas cestas básicas. Então, não foi a diretoria do centro que cancelou. Não, periodicamente, assistente social vai fazer isso. Então, tira a responsabilidade. Então, de repente, se colocar uma assistente social, a pessoa vai ficar, é assistente social. Só isso, gente. Obrigada. Desculpa. Obrigado, Silvia. Eu vou passar aqui para a Ana Laura. Ana Laura, tem 1 minutinho, depois eu quero passar para a Renata para a gente poder encerrar. Tá bom. Não, eu serei breve, e depois eu queria falar com a Andréa também, que a gente passou por uma situação bem delicada na nossa casa em relação à cesta básica. Depois eu converso com você, mas deu tudo certo hoje, graças a Deus. E um outro ponto vem ao encontro do que todos falaram, inclusive o Sr. Luiz Cláudio, em relação ao saber ouvir, né? A gente participa também de uma atividade embaixo de uma ponte, a gente já tem quase 1 ano e meio. Então, assim, a escuta, né? Já falei para alguns integrantes do nosso grupo, a dona Luzia, ela que toma conta de umas pessoas que teve aqui perto da Marginal, que tinha uma favela, eles foram tirados porque foi passado aquele monotrilho, abriu ali que até hoje não terminaram, não tá nessa polêmica há mais de 14 anos, e aí eles ficaram aí embaixo ali da ponte, mas para vocês verem, é tão lindo o local, ela limpa, ela é a orientadora dessas 30 pessoas, né? Então são as famílias, ela leva para estudar, ela organiza, aí a gente dá essa assistência também material, mas assim, é o atendimento fraterno. Então, nós fomos ontem lá, e aí a gente abre o evangelho, conversa com ela é evangélica. Aí ela traz o Novo Velho Testamento, aí a gente leu sobre as aflições, ela, eis-me aqui, Senhor. Nossa, como eu gosto quando vocês vêm aqui. Então, assim, ela quer falar. Então, a gente fica 40 minutos com ela, toma o café, que ela faz um cafezinho pra gente, tudo limpinho, gente. A gente chegou lá, ela estava dando banho no cachorrinho dela. Então, assim, é importante, sabe? Então, às vezes a gente reclama se um chuveiro está quebrado, alguma coisa, mas eles têm acho que foi um rapaz, um católico, um militar, um engenheiro, que ele fez uma engenhoca, né? Colocou água, uma caixa d'água, colocou uma parte elétrica, né? Para eles tomarem um banho. Então, no cantinho da ponte, assim, ela colocou um plástico, então ela orienta, todos tomam banho. Gente, é uma lição de organização. Um dia, se vocês quiserem conhecer a dona Luzia, é hora de dormir, hora de acordar, hora de ir para a escola, ela encaminha os adolescentes para estudar. Olha, é a coisa mais linda. Então, assim, o saber ouvir e o compartilhar. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Ótimo, Laura, muito obrigado. Nós vamos, então, encerrar agora. Vou passar para a Renata. Renata, você fala mais algum comentário que você tenha. A gente agradece bastante. Se você puder também já fazer a prece, a gente encerra a nossa atividade de hoje, né? Muito felizes aí. André, minha querida, acalma teu coração.
tá? E busca nas atividades também incluir os jovens, para que eles tenham esse contato, né, se sensibilizem, e neste momento a gente também comece a trabalhar com eles. Recentemente a gente fez um encontro, né, sobre acolhimento ao jovem no atendimento fraterno, mas não é exatamente, nós fizemos com enfoque no atendimento fraterno, mas a gente precisa, na verdade, inserir os jovens nas atividades do centro espírita, tá? Como a gente faz isso? O que a gente concluiu nesse nosso encontro é que os jovens se acolhem mutuamente. Tá? O que a gente precisa agora é sensibilizar os nossos dirigentes, nós trabalhadores, para que possamos trabalhar juntos com os jovens, porque nós voltaremos para o outro lado. Uns mais próximos, em data mais próxima, outro um pouquinho depois. Mas será que a gente conseguirá manter as nossas instituições espíritas funcionando para apresentar esse material que a gente tem, que veio da espiritualidade, que veio dos imortais, que nos ajudam tanto? Será que nós vamos ter as portas abertas para receber outros irmãos no futuro, ou para nos receber quando a gente estiver voltando? Então, a gente precisa começar a pensar em incluir os nossos jovens nas atividades. Na atividade assistencial, a gente começa a identificar o perfil dele, como ele vai tratar, e, naturalmente, começar a visualizar. Claro que a gente precisa respeitar também o livre-arbítrio do jovem, precisa entender se ele quer trabalhar ou se não quer trabalhar, ou se tem um perfil para determinada tarefa, ou se ele quer trabalhar naquela tarefa, mas ele não tem um perfil. Nós, como os adultos, como os responsáveis, né, a gente precisa andar de mãos dadas com eles, para que a gente nos auxilie eles, e eles possam auxiliar os outros no processo. A experiência que cada um de vocês tem para passar não pode morrer com vocês, né? Assim, ir embora com vocês. A gente precisa compartilhar, também é caridade isso. Então, façamos esse contato com os nossos jovens, façamos a inserção dos jovens nas tarefas do Centro Espírita. Se vocês quiserem ter uma ideia, no plano de trabalho do Movimento Espírita, a gente tem a diretriz 10, que fala da integração dos jovens nas atividades dos centros espíritas. É algo que me emociona, né, falar a respeito disso, porque se a gente não fizer nada, talvez a gente não tenha doutrina espírita como ocorreu na França, né? A gente tem muita gente aqui com potencial enorme de trabalho e que não recebe essa oportunidade de trabalho. E muitas vezes acabam indo para acreditam na espiritualidade, acabam indo para outro segmento religioso que lá não tem preconceito, lá tem acolhimento. Então, a gente precisa também refletir a respeito disso. O acolhimento não é só daqueles que buscam a casa espírita para resolver as suas questões materiais, mas também daquelas pessoas que buscam o centro espírita para trabalhar suas questões espirituais. Então, nós precisamos, sim, pensar no público externo, mas nós precisamos pensar nos nossos trabalhadores, nós precisamos acolher os nossos trabalhadores, nós precisamos olhar para o outro de verdade. Às vezes, a pessoa que está fazendo a doação da cesta básica, ela precisa de cesta básica em casa, mas ela não tem coragem de falar para os trabalhadores da casa espírita, que ela também ombreia. Então, nós precisamos nos sensibilizar com a dor do próximo. E, às vezes, o próximo está tão próximo da gente que a gente acaba com a preocupação de só cuidar do público externo, não cuidando de quem anda com a gente. E nós, trabalhadores espíritas, avós, pais, mães, precisamos lembrar da missão dos pais espíritas, que é apresentar que não é por acaso que essas crianças convivem, vieram a caminhar conosco. Nós precisamos entender que temos um compromisso com elas, que é levar Jesus, levar a doutrina espírita para a vida deles. O que eles vão fazer com isso depois é responsabilidade dele, não nos cabe, só nos cabe plantar, né? Semear, não nos cabe colher.
Então, entendendo isso, acho que a gente segue no melhor caminho, né? E, então, eu vou parar de chorar e fazer a prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai a oportunidade bendita que nos concedeu, esse presente que nos foi concedido, que é a encarnação. Que tenhamos condições de levar para a nossa vida todos os ensinamentos, praticando, divulgando e fazendo o nosso melhor. Que a luz do Mestre Jesus, o seu amor e a sua paz alcance cada um que está aqui presente e que possamos seguir fortes e unidos nessa tarefa tão linda. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrado o trabalho dessa manhã. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos e liberta-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Jesus.